Olá, pessoal. Então, boa noite, a paz do Senhor novamente a todos. Hoje nós estamos aqui para nossa segunda aula dentro desse sistema EAD, por assim dizer, né? Essas aulas síncronas. E vocês podem tirar as dúvidas de vocês e tal, à medida que vocês tiverem, tá bom? Só levantar as mãos e assim que possível eu responderei vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Só um minuto. Lá, cadê? Pode falar, irmã Sueli. O Sérgio, onde a gente vai encontrar essa aula gravada? Aí no grupo? Não, depois eu mando para vocês, pessoal. Aê, legal. Vocês estão vendo os slides? Então vamos lá. Pessoal, então nós estamos aqui na nossa aula sobre o profeta Oséias, a parte 2, né? Então, na semana passada, nós tivemos um panorama ali dos profetas menores, e depois nós tivemos um panorama do livro de Oséias, fazendo um tour, por assim dizer, do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 4, capítulo 5, né? Hoje, nós falaremos do capítulo 7 até o capítulo 14. E aí, na segunda parte da nossa aula, nós falaremos acerca do profeta Joel. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Quando nós falamos aqui do profeta Oséias, a partir do capítulo 7, na verdade, é uma continuação do capítulo 4, 5 e 6, onde Deus ele está tratando de um problema relacionado à liderança do povo de Israel, tá bom? O problema, claro, era a liderança do povo de Israel, mas lembrando que o povo também tinha sua parcela de culpa. Qual era a parcela de culpa do povo? O povo foi omisso. O povo foi aquele povo que esqueceu de cobrar os seus líderes, e como consequência disso, o povo cai no pecado da ignorância espiritual. A ignorância espiritual, ela é gravíssima, porque ela trabalha três frentes. A primeira frente, ela é destrutiva porque ela destrói o povo. Como já dizia, né, grandes pensadores, que a ignorância, ela é a mãe da destruição. A segunda frente é que quando ela é intencional, ela é aquela que nos afasta de Deus, porque Deus, ele quer que o seu povo se aproxime dele. E a terceira frente é que ela é ofensiva a Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus diz que pelo povo ter rejeitado o conhecimento, o Senhor também os rejeitaria. Continuando no capítulo 5 e o capítulo 6, o Senhor vai falando da liderança, e vai trazendo ali um panorama acerca dos pecados daquela liderança, né? E agora, especificamente, o Senhor ele vai falar um outro aspecto dessa liderança, um outro erro dessa liderança, que foi a mistura. Capítulo 7, no versículo 8, está escrito assim, capítulo 7, versículo 8. Mas Efraim se misturou com os povos. Efraim é o bolo que não foi virado. Pessoal, o plano de Deus não era que Israel ficasse, como posso dizer assim, isolado do resto do mundo.
como esse não é o plano de Deus para a igreja, tá bom? O plano de Deus para a igreja é que a igreja ela consiga se relacionar com o mundo, com as pessoas que não são parte do corpo de Cristo, mas sem se misturar. Essa é a grande sacada. Eu fazer parte de um mundo, por exemplo, eu estar no meu trabalho, eu fazer parte do mundo acadêmico, eu estudar, eu pesquisar, mas eu compreendendo qual é o meu lugar dentro dessas instituições. Eu sou um cristão. Só que o que acontece com Israel? Israel, ele se mistura com as nações que eles tinham ou estavam ali evangelizando, por assim dizer. Então, o povo, eles não compreendem que eles não poderiam se, como eu posso dizer, eles não poderiam se misturar, entendeu? Não era o plano de Deus que eles se misturassem. O plano de Deus é que eles continuassem, entendeu? Eles continuassem tendo relações, sei lá, políticas, comerciais com aquelas nações, mas compreendendo quem era eles dentro disso. Qual que é o grande lance da mistura? O povo que se mistura é um povo, primeiro, que enfraquece a sua substância original. Nós temos um hábito, principalmente entre os jovens, de dizer assim, né? Eu acho que alguns de vocês já devem ter tido a experiência do jovem, do jovem, ou da moça, que está apaixonada por alguém que não é cristão, olhar e falar assim, não, mas eu estou evangelizando, eu quero me relacionar com essa pessoa para trazê-la para Jesus, entendeu? Fala, irmã Sueli. Irmã Sueli? Abre o microfone, irmã. Ah, foi engano? Tá. Então, eu acho que muitos de vocês já ouviram isso. Isso é perigoso. Nós usamos o exemplo aqui do jovem que está apaixonado por alguém e tal, mas nós podemos levar isso para toda a vida nossa, entendeu? Nas nossas relações no trabalho, no nosso relacionamento na escola, na faculdade. Por exemplo, eu agora estou adentrando um ambiente onde é um ambiente muito propício vamos dizer assim, a um desvio intelectual. Em que sentido? Se eu não tiver firmado em Cristo, tiver convicções, eu posso ir por um caminho ou, de repente, apoiar coisas que são contrárias à palavra de Deus, porque o mundo acadêmico, infelizmente, o mundo de pesquisa, ele é invadido, ele tem um viés ali muito contrário, não totalmente, mas contrário à palavra de Deus. Então eu tenho que saber qual é a minha posição. Não foi o que aconteceu com Israel, né? Israel, não satisfeito em se misturar, eles ainda perdem a sua originalidade, não é? Eles perderam a sua originalidade. Nós vemos aqui no capítulo 7, versículo 9, que está escrito, ó, estrangeiros lhes devoraram a força. É aquela questão, né? Nós temos o hábito de falar assim, não, o povo, quando eu me relaciono com uma pessoa que não é cristã e tal, sou eu que influencio. Mas nós vemos diferente. Na maioria das vezes, infelizmente, nós vemos que são as pessoas não cristãs que nos influenciam. Então devemos ter cuidado para não perder a nossa originalidade, ou por que não dizer a nossa identidade. Algo muito comum falado em nosso meio. Uma outra questão da mistura é que a mistura ela pode criar uma falsa impressão de crescimento.
Pois é. O que isso fala? Capítulo 7, versículo 11. Ó. Efraim é como uma pomba, insensata, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. E o versículo 10 diz, né, um versículo antes, a arrogância de Israel testifica contra ele. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que muitas das vezes essa mistura ela pode trazer uma falsa impressão de crescimento, ela traz um inchamento. Vocês já viram uma massa, quando você coloca fermento, que ela incha? Muitas das vezes, essa mistura pode trazer essa ideia do inchar, entendeu? Então, a igreja enche de pessoas, mas são pessoas que não têm compromisso com o discipulado de Cristo, não têm compromisso com a cruz de Cristo, só estão ali por entender que a igreja, de repente, é um clube social, é um passeio de domingo. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos enxergar os nossos cultos como passeios. Ah, quarta-feira não tenho nada para fazer, vou para a igreja. Domingo não tenho nada para fazer, vou para a igreja. E não deve ser assim. Então, note que a mistura ela traz uma impressão falsa de crescimento. Nós vemos aí que, segundo o último censo que teve do IBGE, que foi em 2010, sobre os evangélicos, tá bom? E aí, evangélicos, eles englobam tudo, tanto os evangélicos conservadores, os evangélicos de igrejas inclusivas, evangélicos como um todo. E o nosso crescimento é absurdo. Nós estamos ali próximo da casa dos 30%, né? E segundo alguns já estudiosos colocam, nós estaremos aí nos próximos 20 anos, não sei se a maior parte, mas adentrando aí como um dos maiores grupos ou do fenômenos religiosos. E aí a pergunta que fica é, tá, se tem tudo isso, 30%, era para ter uma influência diferente. Mas nós conseguimos influenciar? A resposta, infelizmente, na maioria das vezes é negativa. Por quê? Porque nós somos influenciados. Então, a mistura Israel se misturando, ele nos traz essa ideia de um bolo, né? Como diz o texto, é um bolo virado. Quando você pega um bolo e bate, as mulheres aqui que fazem bolo sabem. Quando você mistura todos os ingredientes, você não consegue mais discernir o que é ovo, o que é leite, o que é farinha. Tudo é um bolo. Infelizmente, muitas das vezes nós estamos assim, apenas como um bolo, E o que aconteceu diante dessa mistura, dessa perca de identidade? O profeta Oséias vai dizer, no versículo 16 do capítulo 7, que o povo se enganou. Pois é, o povo achava que Deus estava com eles e o povo estava enganado. Muitas das vezes, pessoal, nós temos que ter cuidado para não cair nesse pensamento, não, Deus está comigo, Deus é comigo. E aí caímos em erros fatais. Não podemos, temos que ter cuidado quanto a isso, tá bom? Uma vez que Deus apresenta que o povo está misturado, capítulo 8, o Senhor vai trabalhar com o povo o castigo. Mas olha que interessante essa perspectiva do castigo. Muitas das vezes nós lemos que o Senhor trará o castigo e nós achamos o seguinte, não, Deus vai trazer o castigo por conta apenas dessa questão da mistura. Mas antes de mostrar o castigo, o Senhor ele traz o motivo pelo qual o povo chegou naquela mistura. E mais uma vez, agora, o Senhor vai falar que o erro está na liderança, mas o povo também é omisso. E o povo concorda com aquilo.
O capítulo 8, versículos 4 diz assim, ó: estabeleceram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas sem a minha aprovação. Fizeram para si ídolos da sua prata e do seu ouro, para serem destruídos. O que esse texto mostra? Esse texto mostra uma idolatria do povo pelo seu poder político e religioso. O povo, ele olha e diz assim, é impossível vir castigo. Nós temos os melhores reis, nós temos o melhor sacerdote, nós temos o melhor, né, o melhor culto. É impossível nós sermos destruídos. E aí acontece o que nós podemos chamar de idolatria popular. Como assim, Sérgio? O que seria idolatria popular? Olha que interessante. Nessa passagem, Oséias faz ou denuncia a ligação direta entre governantes pecadores e a idolatria popular, que seria o quê? Em cerca de 250 anos, 18 reis, 10 dinastias diferentes assumiram o trono de Israel. E nenhuma delas se preocupou em levar o povo para Deus. E aí você fala assim, mas a culpa foi dos líderes. Ok, mas vocês que estão nessa sala, vocês que assistem aí, depois vão comentar, o povo não tinha também que chegar e cobrar da sua liderança uma, como podemos dizer, uma posição diante de Deus desses líderes? Em outras palavras, imagina que eu, professor de vocês aqui, que leciono, começo a andar por caminhos tortuosos. Vocês, como pessoas cristãs que são, vocês devem chegar até mim e falar, Sérgio, este caminho que você está trilhando é caminho errado. Mas o que o povo fez? O povo aplaudiu, o povo concordou. Porque quando eu sou omisso com o erro do meu irmão, no caso aqui é o erro do líder, dos governantes, mas vamos falar no geral. Quando eu sou omisso, quando o meu irmão erra, eu também estou pecando junto com ele. E isso é uma coisa muito grave, né, meus irmãos? Que às vezes nós não consideramos. Às vezes nós olhamos e falamos assim, não, mas o erro não é meu. Eu não cometi. E outra coisa, cada um, nós vivemos num mundo que diz o seguinte, né? Cada um resolve o seu problema com Deus. E não é assim o cristianismo. Nós não somos um corpo. O que é um corpo? O corpo se eu machucar o meu dedinho, ele vai mandar o comando para o meu corpo inteiro de que, né, para o meu cérebro, o cérebro vai mandar para o meu corpo inteiro que o meu dedinho está machucado. Não é verdade? Então, quando o meu irmão erra, eu não devo ter aquele sentimento de julgar, de condená-lo, mas eu devo orientá-lo sempre a que se conserte, entendeu? E também devo orientá-lo quanto às condutas dele. E aí é Tiago que vai dizer, não é? Que se acontecer isso e eu conseguir convencer o meu irmão, eu ganhei uma alma. Vamos lá, por parte. Irmã Sueli, você levantou a mão, pode falar. William, pode falar, William. Ô Sérgio, e você falando nessa questão do corpo, quando você machuca o dedinho, é incrível como o corpo vem trabalhar, né? Os leucócitos vão combater a infecção, as plaquetas vão combater o sangramento, o cérebro vai te emitir a dor para você tomar uma medicação, e muitas das vezes na igreja a gente vê um irmão mal e a gente não é capaz de falar para ele, olha, o caminho não é esse, tô aqui, vamos orar junto, vou te ajudar. Não, muitas das vezes é o que você falou mesmo, cada um por si e Deus por todos.
Exato, William. Não, e às vezes é pior, William. Às vezes não é nem esse sentimento de cada um por si. Tem, tem esse sentimento, mas tem o outro sentimento também, que é o sentimento de que, mas se eu falar, vai magoar. Ou a pessoa às vezes tem uma relação ali de dominador e dominado, é o meu líder, é o meu superior. Pessoal, nós somos um corpo, membros com funções diferentes. O meu pastor, pastor Francisco, ele exerce uma autoridade sobre mim porque ele tem uma função diferente. Mas, enquanto corpo, somos todos irmãos e membros. Entendeu? A mesma coisa aqui, como professor, eu não é um lugar de destaque, mas digamos que eu tenho uma liderança sobre vocês. Mas, enquanto membro, nós somos todos do mesmo corpo e Cristo é o cabeça. Entendeu? E o que nós temos que fazer? Como disse o William, capítulo 8, versículo 1, agora voltando, né? Vai falar que o Senhor vai dizer por meio de Oséias, né? Põe a trombeta à tua boca. Em outras palavras, anuncia que o fim está vindo, o castigo está vindo. Às vezes eu vejo meu irmão errando e eu não anuncio, irmão. Como você bem colocou, William. Esse caminho vai te levar para um lugar errado e tal. Então, assim, não é julgar, não é condenar, mas é orientar, é orar, entendeu? É mostrar que aquele caminho não é um caminho correto. Você quer falar, Sueli? Ô, Sérgio, essa mãozinha aí levantou sozinha, eu não sei mais tirar ela. Eu corro risco de sair da sala se eu ficar mexendo, entendeu? Não, É tranquilo, só eu tiro. clicar em cima da mãozinha. Clica de novo. Deixa eu ver. Vai não, deixa eu ver. Ah, tá, beleza. Então, sobre a liderança, que você está falando, muitas das vezes a liderança, por estar ali no parâmetro maior, tem pessoas que não são humildes para nos ouvir. Se a gente for falar para eles que eles estão fazendo algo errado, eles não vão nos ouvir. Eles passam até mesmo um tipo de soberbos, né? E a gente não entra num acordo. Então fica bem difícil falar chamar assim, por exemplo, a atenção de um líder, né? Porque eles não ouvem a gente, porque eles estão acima de nós. Muitos agem assim. Sim, concordo, irmã Sueli, mas, mesmo agindo assim, sempre que necessário, e claro, até ao ponto que a liderança permite, fale, anuncie, entendeu? Vamos lá. Israel estava rejeitando o bem. E Israel, ao rejeitar o bem, eles se viraram a um mal da idolatria. E vai dizer o seguinte, que eles tinham 2 bezerros. O Reino do Norte, não satisfeito em ter um bezerro, eles tinham 2 bezerros como motivo de adoração. Em outras palavras, no lugar de Deus, eles colocaram outros ídolos, colocaram outros deuses, entendeu? Então, muitas das vezes nós temos que ter cuidado quanto ao nosso culto ao Senhor, já falei em outras ocasiões, para que o nosso culto não assuma uma posição, um lugar onde venha ser um culto de um relacionamento de um adorador e um ídolo. Deus não quer ser o nosso ídolo. Deus quer ter conosco um relacionamento pessoal. Quer um relacionamento pessoal? É aquele relacionamento onde eu falo, o Senhor responde, o Senhor fala, eu respondo, onde o Senhor pode me corrigir, porque o que é o ídolo? O ídolo é aquele tipo de Deus, minúsculo, né? Que quando eu preciso dele, eu lembro dele, tiro a poeira dele, acendo ali, faço minha oração, enfim. Ele me atendeu, eu coloco ele novamente na gaveta e esqueço que ele existiu. Muitas vezes nós temos esse relacionamento com Deus. As coisas estão ruins, Senhor, eu clamo, eu oro, eu jejuo. A coisa fica boa,
eu pego Deus e coloco na gaveta, sei lá, né, a gaveta da minha incredulidade, da minha religiosidade, e esqueço que Deus ele quer ter um relacionamento pessoal comigo. Então eu preciso ter esse cuidado. E o livro de Oséias, aqui no capítulo 8, ele vai nos trazer essa realidade. E por conta da idolatria, agora o povo cai em outro erro. Capítulo 8, versículo 11 vai dizer o seguinte: Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. O povo não satisfeito em ter ídolos, eles também tiveram muitos altares, né? Muitos altares. Certamente que hoje, meus irmãos, os nossos ídolos possuem mais o formato e a substância dos ídolos do tempo do profeta Oséias. O que é isso? Né? Que não possuem. Nós não temos mais um Baal, não temos um Deus chamado Moloque, mas nós temos outros ídolos. O ídolo que pode ser um cantor, um ídolo que pode ser até um pregador, um ídolo que pode ser um objeto do meu culto. Entendeu? Por exemplo, se não cantar hino tal no culto, eu não sinto a presença de Deus. Oxe, então, a presença de Deus, ela está cativa a um hino? E não deveria ser assim. Né? A presença de Deus, ela está no culto a partir do momento que tem ali um povo orando ao Senhor. Mas muitas das vezes nós temos os nossos ídolos, ok? Outra coisa, esses ídolos, eles podem tomar, nos nossos dias, uma multiforme, né? Então, o altar do eu, o altar do dinheiro, o altar da carne, o altar gospel. Sim, o altar gospel. O mundo gospel, infelizmente, se tornou um altar. Nós vemos aí cantores, e assim, pessoal, se lembra no capítulo 7 que Deus trabalha que o povo teve culpa? Nós, às vezes, estamos aqui nessa aula comentando isso, e vou dizer, mais culpa do que o cantor, o pregador, o astro gospel, que está lá cobrando seus 30, 40, 50 mil para se apresentar, eu considero que pior do que ele, somos nós que fizemos um altar para eles e pagamos absurdos, entendeu? E pagamos rios de dinheiro para pessoas, às vezes, que não edificam a nossa vida. Ah, Sérgio, mas você é contra abençoar um pregador e tal? Não, gente. Se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se dedica à obra e tal, ajudar é uma coisa. A igreja sustentar é uma coisa. Agora, enriquecer em cima dos irmãos, aí é prevaricação, aí é pecado. E sabe o que é pior? Que muitas das vezes nós cooperamos com a prevaricação do pregador, da cantora. Quando nós ajudamos ele a levar em um único culto, às vezes de 2 horas, rios de dinheiro. Então é de se pensar. É de se pensar. Às vezes o erro não está nem tanto no pregador, no cantor. Né? Vamos trazer para o nosso contexto, que o contexto é um contexto de culto ali de Israel. O erro está em nós. Nós ajudamos esses ídolos a prevaricar. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Vamos lá, então. E aí, no capítulo 9 de Oséias, o Senhor ele vai falar para o povo o seguinte, que por conta daqueles altares, daqueles ídolos, Deus vai chamar aquele povo de um povo louco. Olha o que vai dizer o capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7.
Chegaram os dias da punição. Chegaram os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato. O homem inspirado é um louco. Por causa da muita maldade e do teu grande ódio. O que acontece agora, pessoal? Aquele povo se torna um povo louco. Deus vai dizer que aquele povo é um povo louco. Louco por quê? Porque haviam se esquecido da lei do Senhor, haviam se esquecido dos altares do Senhor, colocaram outros ídolos no lugar que pertencia ao Senhor. E aí, gente, é muito perigoso isso. Então, nós precisamos ter essa consciência de que o pecado e essas situações, elas nos deixam como louco, né? E aí, o Senhor vai dizer no capítulo 10 que devido ao erro e esse estado de loucura do povo, o povo teria os seus altares destruídos. O altar daquele povo seria destruído, entendeu? Seria destruído. E aí, seria destruído por quê? Porque o povo estava dividido. Uma coisa que eu acho interessante em Oséias é que cada capítulo Deus vai tratando um pecado, um erro específico do povo. Olha o que diz o capítulo 10, versículo 2. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Imagina, gente, um povo que está no culto e dividido. Oséias, ele é bem atual, né? Ele é bem atual. Oséias, ele é um livro que fala ao nosso coração no dia de hoje. Porque muitas das vezes nós estamos no culto, estamos ali adorando ao Senhor, e o que acontece? Acontece o seguinte, nós simplesmente estamos divididos. Estamos divididos entre o Senhor e o mundo, entre Deus e os ídolos. E o que acontece com isso, pessoal? Isso daí faz com que o Senhor traga juízo para o povo de Israel. E muitas das vezes hoje nós sofremos grandes derrotas, grandes prejuízos, porque nós temos um povo dividido. O próprio Jesus já falou, né? Uma casa dividida, ela não vai subsistir, ela não tem como essa casa ela ser uma casa, vamos dizer assim, uma casa que venha durar, né? Uma casa que venha funcionar. Ok? Agora, diante dessas promessas de juízo, essas promessas de, vamos dizer assim, essas promessas de que o povo seria levado ao cativeiro, eu mostrei aí no slide para vocês, né? Eu vou mostrar aqui novamente e já tiro já. É só para vocês entenderem. Cadê isso daqui? Ó. O que nós temos aqui, ó? A história de Oséias, o amor incondicional, né? O livro de Oséias, ele é um livro que ele trata do amor incondicional com Deus, de Deus para conosco, né? Deus vendo que aquele povo não tinha condição nenhuma de cumprir o seu plano, o que o Senhor faz? No capítulo 11, o Senhor, ele promete um Messias, um Salvador, uma salvação que o povo iria experimentar quando o Messias viesse, não é? Capítulo 11, versículo 1 diz, quando Israel era menino,
Eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Olha que interessante esse texto. O que ele vai nos mostrar? Nós vemos lá em Mateus capítulo 2, versículos 13 ao 16, esse texto sendo aplicado ao Senhor Jesus. Então, nós podemos inferir aqui, no sentido literal, fala da saída do povo do Egito. Mas no sentido profético, esse texto apontava para Cristo, para uma salvação messiânica, por assim dizer. E o capítulo 11, nós podemos dizer o seguinte, chamá-lo de o amor do Senhor para com o povo ingrato. Eu e você podemos permanecer ingratos ao Senhor, mas mesmo assim, o amor de Deus continua incondicional. Incondicional. Pode falar, irmã Cida. Ô Sérgio, sabe que eu estava lendo aqui o livro de Oséias? E o que você acabou de falar aí agora, que Deus ele vai ensinando para Oséias como tem que ser feito. E que é bem atual. Dá até a entender que é como Deus estivesse aí no teu lugar, ensinando a Oséias por etapa. Entendeu? Cada versículo, cada capítulo, cada versículo, Deus dá um ensinamento para Oséias como fosse uma etapa, entendeu? Para que Oséias entendesse também, para que o povo entendesse. Esse amor dele pelo povo. Exatamente, irmã Cida. Exatamente. E é interessante, olha que vai dizer o capítulo 11, o versículo 8. Versículo 7 e 8, ó. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admã? Ou como Zeboim? O meu coração se comove. As minhas compaixões despertam todas de uma vez. Uau, gente. Gente, eu não sei vocês, mas esse texto me toca. Me toca esse texto. Porque, em outras palavras, Deus está falando, Sérgio, você é ruim, você é inclinado a me desprezar, mas como eu te abandonaria? E Deus cita aqui duas cidades. Cidades famosas, né? Eram duas cidades menores e menos famosas que Sodoma e Gomorra, mas na mesma planície, provavelmente perto da extremidade ali do Mar Morto, que é a de Zeboim. A sua destruição é citada apenas em Deuteronômio 29 e 23. Ou seja, o Senhor está falando, essas duas cidades foram destruídas, mas vocês não, porque eu não vou abandonar. E qual é o motivo do Senhor não nos abandonar? Esse texto, esse versículo, gente, grife esse versículo 8 de Oséias 11. O meu coração se comove. Mesmo Deus sabendo quem somos, o coração de Deus se comove em nosso favor. Se comoveu a tal ponto que ele enviou Jesus. Porque ele olhou para mim, para cada um de nós aqui nessa sala de aula e disse, vocês não são capazes. Israel não é capaz, mas tem um que é. E vai dizer, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. Que sensacional, gente. Mesmo Deus sendo um Deus justo, um Deus que abomina o pecado do povo, ele é um Deus que ele lembra da misericórdia dele, da compaixão dele por nós. E lá em Lamentações 3:22 vai dizer, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos. Isso não tem preço, meus irmãos, isso não tem preço. Só que olha que interessante, o capítulo 12, 13 e 14, o Senhor vai dizer o seguinte, o capítulo, principalmente o 12 e o 13, o Senhor vai falar, olha,
esse povo trocou a aliança dele comigo. Esse povo, eles não querem saber de mim. Porém, o Senhor termina, por isso que eu mostrei aquela imagem, uma história de um amor comovente, porque o que acontece? Mesmo diante desse cenário de destruição, o capítulo 14, o Senhor, ele começa dizendo: ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque tens caído pela tua maldade. Todas as vezes que nós caímos pela nossa maldade, tá? Não é culpa de Deus, não é culpa do irmão, não é culpa do acaso, a culpa é sempre nossa. Nós precisamos ter isso em mente, entendeu? Precisamos ter isso em mente, de que quando caímos, a culpa é nossa. E qual que é o remédio para a nossa queda? Voltar para o Senhor, se converter, entender que o Senhor tem um remédio que pode curar o nosso pecado, a nossa iniquidade. Pessoal, para concluir aqui o livro de Oséias, esse livro fantástico que eu espero que vocês, como eu, tenham amado. Eu sou... os profetas menores, eu já disse, né? Eu tenho uma queda muito grande por eles. E o profeta Oséias, ele me fascina, ele me choca. Só que ao mesmo tempo que ele me choca, ele me deixa seguro de que tem um Deus que é capaz de me amar, apesar do ser humano que eu sou, apesar de quem eu sou, apesar do que eu sou capaz de fazer, tem um Deus que me ama. Isso, para mim, é suficiente, deveria ser suficiente para cada um de nós. Então, a conclusão desse livro é o seguinte: Deus quis mostrar para Israel, por meio do casamento do profeta com uma meretriz, de que o povo estava longe dele, mas tal como o profeta amou aquela mulher infiel e foi resgatá-la quando ela quis voltar aos seus amantes, o Senhor, ele nos amou e nunca nos abandonou. E quando nós nos prostituímos espiritualmente diante de outros deuses, o Senhor é aquele que vai com braço forte sempre nos resgatar. E, pessoal, alguma dúvida do livro de Oséias? Algum comentário? Nenhuma? Então agora nós vamos para o nosso texto que vai tratar do livro do profeta Joel. E aí o profeta Joel, eu quero só mostrar aqui para vocês. O profeta Joel, ele é considerado o profeta do avivamento. Quem aqui já ouviu falar isso? Ou quem aqui tinha essa concepção de que o profeta Joel é o profeta do avivamento? Feito isso, como eu sempre digo para vocês, nós temos essas perguntas a responder para compreender melhor a dinâmica de um livro, que é o quê? O que, quem, quando, por quê, a quem e onde. Essas perguntas, elas nortearão agora o nosso panorama do livro de Joel. Depois desse panorama, nós entraremos em alguns pontos sobre o livro de Joel, tá bom? Então vamos lá. O livro de Joel, ele é um livro consideravelmente pequeno, tá bom? E eu penso que, como a aula hoje tratava sobre ele, eu quero acreditar que vocês leram esse livro, né? Então, o livro de Joel tem 3 capítulos, é um livro pequeno, não é um livro tão grande. E o que é esse livro? O que é o livro de Joel, né? O que nós podemos aprender com esse livro de Joel? Nós temos bastante coisas para aprender. O livro de Joel é interessante porque ele começa dizendo o seguinte:
uma praga de gafanhotos marca o ponto de partida da profecia de Joel. A praga se assemelhava a um exército devastador que passaria pela região da Palestina. Seca e fome se seguiriam à praga. Esse cenário por si só já nos traz um pouco da tônica ou da essência do livro, que é o quê? O juízo, o dia do Senhor. O profeta trabalha a ideia de que o pecado atrai o juízo final, o juízo de Deus. O livro de Joel, ele traz temas muito relevantes e estudados dentro da escatologia bíblica. Temas como o julgamento das nações, o dia do Senhor, principalmente, são algumas das ideias que aparecem dentro do livro de Joel. Ainda compreendendo um pouco da estrutura do livro de Joel e o que é, as catástrofes que se abateram sobre a nação de Israel não eram apenas catástrofes ou desastres naturais, mas resultados do juízo de Deus sobre o seu povo. O que aconteceu ali havia uma praga, né? Lá no capítulo 1, versículo 4 de Joel, nós lemos assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que acontece aqui? Existem 5 linhas, ainda entendendo o que é o livro, tá, pessoal? Se vocês quiserem ir anotando aí. Existem 5 linhas de interpretação para essas pragas, para esses gafanhotos que foram ali e devastaram a Palestina. A primeira aponta para os estágios sucessivos de desenvolvimento da vida do gafanhoto, ou seja, essa linha de interpretação vai dizer o seguinte, que quando o profeta fala o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, eles estão querendo, segundo essa linha de interpretação, só está falando do estágio de vida do gafanhoto, que é a larva, a pupa e o inseto alado. A segunda linha de interpretação fala de 4 diferentes espécies de gafanhoto. Por quê? Porque há 9 palavras hebraicas usadas em referência a esse inseto, e Joel usa 4 delas, né? Ele vai falar do gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto assolador e um gafanhoto destruidor. Então, segundo essa linha de interpretação, só seria mesmo um jogo de palavras. Não tem nada a ver com espécies diferentes. A terceira posição fala de pelo menos 4 nuvens sucessivas de insetos invadindo a terra, demonstrando a intensidade da destruição e que isso aconteceu de forma literal na Palestina. A dificuldade para essa linha é determinar em que momento, se foi durante o profeta, em que momento ocorreu isso. A quarta linha de interpretação vai por uma linha de uma descrição metafórica da invasão dos gafanhotos. Então, para essa linha, eles vão dizer o quê? Que a invasão dos gafanhotos trata-se dos 4 impérios que dominariam o mundo: babilônico, medo-perso, grego e romano. E, finalmente, a última e quinta posição, que fala que esses gafanhotos são nada mais do que demônios devoradores que atacaram a finança e a plantação do povo. Por quê? Porque o povo tinha pecado contra Deus. E dentro do meio teológico e das linhas de interpretação, essa é a posição mais aceita, é que a praga dos gafanhotos tenha sido literal, incluindo as 4 espécies de inseto em ataques sucessivos, deixando um rastro de total devastação. Então, dentro dessas cinco posições, a terceira posição, que aponta para uma invasão literal da Palestina, é a posição que é a que mais é aceita dentro desse texto. Então,
O profeta, ele fala de uma praga que aconteceu, mas que vai acontecer também, entendeu? Vai acontecer. Então, ele está falando o seguinte, que aquele povo, né, aquele povo, por ter abandonado o Senhor, seria castigado. Mas qual é a principal causa dessa praga? O livro vai falar 2 pecados. Muito está dentro ali do que Oséias trabalhou. Primeiro, o culto degenerado e pervertido dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles ofereciam a Deus um culto pervertido e degenerado. E agora é que vem a parte do povo. E o povo é negligente em permitir esse culto. Por quê? Porque quando os sacerdotes incluem práticas pagãs que contaminariam a pureza da adoração no templo, o povo não protestou, pelo contrário, o povo abraçou. Então, assim, gente, por que eu gosto dos profetas menores? Porque eles nos trazem uma dura realidade. Às vezes nós olhamos para certas situações dentro da igreja e nós só colocamos a culpa no pastor, no líder, no obreiro, mas a culpa também é nossa, porque nós negligenciamos a nossa posição de parte do corpo em cobrar e falar, opa, é como diz, né, irmã Cida, se 2 não quer, 1 não faz, não é assim? Então, se nós, enquanto membros, não aceitarmos, não tem como prosperar algumas práticas degeneradas e pervertidas. E se essas práticas têm persistido, é porque nós, infelizmente, estamos sendo negligentes e estamos aceitando. É aquela coisa de unir o útil ao agradável. É útil, é agradável, entendeu? Então, quando o povo da aliança desobedece a Deus, o Senhor o disciplina. Como? Tocando naquilo que o povo vivia. O povo vivia da agricultura. O Senhor vai lá e toca nessa agricultura. Mas qual o caminho para essa praga cessar? O arrependimento sincero suspende o castigo e traz de volta a restauração. Você vê que a tônica é muito parecida com Oséias. O caminho para o Senhor tirar o seu juízo, para o povo voltar a viver bem, é o arrependimento. É o arrependimento. Então, se o pecado produz calamidade, o arrependimento é o portal da restauração. Quando o povo se volta para Deus em lágrima sincera, Deus se volta para o povo com abundantes bênçãos, tanto espirituais como materiais. Um outro tema muito trabalhado também em Joel, e aí já diz respeito aos ímpios, é que o dia do Senhor será um dia terrível e de trevas para os pecadores. E para o povo de Deus, um dia de bênção. Esse tema unificador de toda a profecia é o dia do Senhor. Então, Joel, ele traz um prisma novo. É como se em Joel todas as profecias, tanto dos profetas menores, maiores, se unificassem. O quê? O dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, das 19 ocorrências da expressão no Antigo Testamento, 5 se encontram no livro de Joel e constitui a chave hermenêutica para a compreensão desse livro, né? Então, a mensagem de Joel deve ser considerada basicamente uma mensagem escatológica. Então, o livro de Joel, ele é um livro que se enquadra na escritura apocalíptica. Tranquilo? Quem foi Joel? Vamos entender Joel? Joel em seu tempo, né? Quem foi Joel? Há controvérsias quanto ao tempo em que teria vivido o profeta Joel. Todavia, diríamos que a corrente majoritária afirma ter ele profetizado no reinado de Joás, quando reinou entre 835 e 795 a.C.
Isso está lá em 2 Reis 12, 2 Crônicas 24. Neste caso, então, Joel foi contemporâneo do profeta Elias, que exerceu seu ministério entre 850 e 798 a.C., no Reino do Norte, ou Reino de Israel. Aí aquela corrente da crítica vai dizer o seguinte, que Joel ele foi um profeta pós-exílio, que viveu nos tempos de Malaquias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nós, particularmente, preferimos seguir o pensamento da corrente mais ortodoxa, que afirma que Joel, além de ter vivido no período de Elias, também teria sido contemporâneo de Jonas. Tá bom? Sabe-se que os profetas menores não foram dispostos na Bíblia em ordem cronológica. Pela ordem, Joel e Jonas seriam os mais antigos profetas literários ou escritos. Então, se fosse pela ordem cronológica, Joel e Jonas estariam ali em primeiro lugar e não Oséias, tá bom? Oséias seria um dos últimos, porque Oséias já profetiza basicamente na destruição do templo do Reino do Norte em 722 a.C. O Antigo Testamento faz referência a 12 diferentes homens com o nome de Joel. Não sei se vocês sabiam disso. Porém, o nome do profeta é diferenciado apenas pelo nome de seu pai, Petuel. Sabemos muito pouco acerca da vida particular de Joel, a não ser que o seu nome significa o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E aí, na cultura hebraica, os pais escolhiam o nome de seus filhos pelo significado espiritual. Então, ele vivia em Judá, provavelmente em Jerusalém, e o profeta Joel é mencionado em 2 ocasiões na Bíblia pelo seu próprio nome. No próprio livro que recebe o seu nome, em Atos 2:16. Quando foi escrito, não há um consenso entre os comentaristas, tá bom? Já trouxe para vocês que há pelo menos aí 3 linhas, né? A linha que entende que ele viveu ali no período perto de Jonas, uma linha que defende que ele viveu próximo. Essa terceira linha, vamos dizer assim, já é uma terceira linha nem tão divulgada. Mas tem uma linha que defende que Joel tenha vivido ali no tempo em que estava acontecendo a divisão do reino. Por que eles falam isso? Eles falam isso porque o livro ele não cita nomes de reis, ele não cita nomes de pessoas importantes, então essa linha entende que trata-se desse período. E a outra linha que eu já falei para vocês, da alta crítica, que defende que o livro ele aconteceu, foi escrito depois do exílio no tempo de Malaquias, tá bom? Mas isso daí nós não tira a inspiração do livro. O livro, com certeza, ele é inspirado pelo Senhor. Por que foi escrito? A razão imediata da mensagem de Joel está relacionada com a praga dos gafanhotos, que, segundo uma linha de pensadores, aconteceu literalmente lá na Palestina, tá bom? E que se abateram sobre Judá por causa de sua rebeldia para com o Senhor. Porém, há um objetivo mais amplo no livro de Joel, que pode ser enquadrado numa mensagem escatológica, que diz respeito ao fim dos tempos. E aí nós vemos 3 coisas aqui no livro de Joel. A primeira coisa, no capítulo 2, versículos 1 ao 10, alguns eruditos ligam essa profecia ao Armagedon. O Armagedon, para quem não sabe, não tem nada a ver com o que os testemunhas de Jeová falam, como e o porquê tá bom? A guerra do Armagedon acontecerá, será ali no Vale de Megido, Armagedon, está lá em Apocalipse, e será a guerra de Cristo e da igreja contra o anticristo e as nações que viriam ou se levantarão contra Israel no período de grande tribulação, conforme pensam aqueles que seguem uma linha dispensacionalista, tá bom?
seguindo-se essa batalha do Armagedon, vem o julgamento das nações. Está lá no capítulo 3. Tá bom? Um outro tema que mostra que o livro tem um teor escatológico é o dia do Senhor. O dia do Senhor como ocasião de um juízo para os rebeldes de todas as nações e um tempo de recompensa para os salvos. E aí, em Joel 3, do 15 ao 16, fala de um governo universal do Senhor, onde Deus triunfará sobre todas as forças do mal. Vocês estão conseguindo linkar a mensagem de Joel à escatologia? Para quem já passou pelo livro de escatologia, deve estar entendendo melhor. Para quem não passou, mas já estudou ou já leu alguma coisa de escatologia, você consegue também linkar. E uma coisa interessante, pessoal, é que, daqui a pouco veremos, João, quando está escrevendo o seu livro lá na ilha de Patmos, o Apocalipse, ele está bebendo em Joel. Ele está usando coisas de Joel para explicar o que ele está vendo, tá bom? E o terceiro e o último, por isso até que chamam Joel de um profeta avivalista, seria o derramamento do Espírito Santo, predito em Joel 2, 28 e 29, tá bom? E que tem o seu cumprimento lá no dia de Pentecostes. Por isso, Joel é conhecido como o profeta do avivamento ou profeta do Pentecostes, tá bom? Então, o apóstolo Pedro, ele menciona essa profecia no seu sermão público no dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus, para mostrar o seguinte, que o derramamento do Espírito, ele está ligado ao tempo do fim. E aí tem uma coisa interessante. Veja só que a igreja primitiva, ela vive os últimos dias desde o momento em que Jesus subiu e que o Espírito Santo veio sobre ela. O derramamento do Espírito no dia do Pentecostes, digamos que inaugurou a última hora no relógio da igreja. E o tema Volta de Jesus, ou Dia do Senhor, é um tema muito caro para o cristianismo. E eu não entendo o porquê que esse tema, ele basicamente está em desuso, se fala muito pouco, não é? Eu sempre costumo dizer o seguinte, vocês já perceberam que quando tem aquele culto que vem o irmão e prega sobre a volta de Cristo, arrebatamento, enfim, é um culto que parece que a igreja se alegra mais, não sei se alguém já percebeu isso. E aí, o que eu entendo disso? Nós não somos um corpo? Aí a mulherada vai entender melhor. Imagina vocês, mulheres, qual é a sensação que vocês sentem quando vocês sentem um pedaço de chocolate na boca de vocês? Não é uma sensação maravilhosa? Né? No caso do homem é o churrasco, né? Quando sente aquele pedaço de churrasco na boca. Porque é o corpo reagindo, né? Uma sensação. A mensagem da volta de Cristo, ela é uma mensagem cara, importante para o corpo de Cristo. Por isso a igreja se alegra tanto quando houve uma pregação sobre a volta de Jesus. Eu tô mentindo, é só impressão minha, pessoal. Essa questão de quando alguém prega sobre a volta de Jesus, é só impressão minha de que a igreja se alegra. Não que as outras pregações não tragam alegria para a igreja, mas eu percebo que quando fala da volta de Cristo, quando traz assuntos sobre os últimos dias, parece que a igreja se alegra de uma forma diferente. Eu não sei se só eu tenho essa percepção. É igual hinos, quando cantam hinos sobre a volta de Cristo. Eu tenho a percepção que a igreja se alegra. Por quê? Porque é o corpo reagindo a uma mensagem que é importante para ela. Veja só que a volta de Jesus é tão importante, o dia do Senhor é tão importante, que a ceia, ela é um memorial de que Cristo voltará. A maior prova de que Jesus está voltando acontece no nosso contexto assembleano uma vez por mês. É o culto de ceia. Mas é só no culto de ceia? Não. Quando você ouvir alguém falando em línguas,
tenha por certo que Jesus está voltando. Porque o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, é um sinal dos últimos dias, é um sinal para a igreja de que Cristo está voltando, né? Quando falamos dos sinais, precisamos entender que tem sinais que são para a igreja e sinais que não são. Eu considero o derramamento do Espírito como um sinal para a igreja de que Cristo breve voltará. Glória a Deus por isso, né? Então, o Joel ele vai tratar esses 3 temas. A quem esse livro ele é dirigido? Respondendo a nossa penúltima pergunta. Em primeiro plano, os moradores de Judá e Jerusalém são alvo da mensagem de Joel. Mas em um segundo momento, ele é um livro dirigido a todos os moradores da terra. O Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte, que Joel faz referência a 3 acontecimentos importantes, sendo que chama cada um deles de o dia do Senhor. Primeiro, ele considera a praga dos gafanhotos como o dia imediato do Senhor. Isso daqui está se referindo àquela invasão de gafanhotos na Palestina. Segundo, a invasão de Judá pelos assírios como o dia iminente do Senhor. Então, ele está falando para aquele povo. E agora a mensagem que chega para nós. E o julgamento definitivo do mundo como o dia final do Senhor, que está lá em Joel 2, do 28 a 3, 21. Então, a mensagem de Joel tem aplicação imediata para o povo de seus dias, a invasão, e tanto por gafanhotos como pelos assírios, e para os dias, né, que se estendem à atualidade, seria essa mensagem do juízo final do Senhor sobre os ímpios. Onde foi escrito? Embora pouco se saiba sobre a pessoa do profeta, podemos inferir que Joel tem escrito o seu livro em alguma parte do território de Israel, possivelmente em Jerusalém, embora não existam provas. Feito essa introdução ao livro, vamos aqui trabalhar um pouquinho de alguns temas que são importantes para o livro e que também são importantes para nós. O primeiro é o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor para Joel tinha essas 3 implicações, né? O dia imediato, por meio da invasão dos gafanhotos e da Assíria, e o dia vindouro do Senhor, ou iminente, né? ou futurístico, escatológico, que é o dia final do Senhor, que o próprio Senhor Jesus, ele vai dar mais detalhes lá em Mateus 24, quando ele vai falar que aquele dia do Senhor é um dia marcado por sinais como fome, como guerra, como luta, como tribulação. E o próprio Jesus disse que naquele dia será um dia como nunca jamais haverá. Então o dia do Senhor será um dia muito desastroso para os ímpios. Mas, para nós cristãos, o dia do Senhor será um dia de vitória, um dia de bênção, porque fala da nossa redenção. E como que nós temos que aguardar o dia do Senhor? Temos que aguardar santificando a nossa vida, né? Joel capítulo 1, versículo 14 vai dizer: santificai um jejum, apregoai um dia de solenidade, congregai todos os moradores da terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Como devemos aguardar o dia do Senhor? Nos santificando, clamando, estando na casa do Senhor. Não há outro caminho para nós aguardarmos o dia do Senhor, tá bom? Mas aí você pode falar, talvez, né? Nossa igreja saiu domingo agora para evangelizar, e na sua igreja, talvez, quando você sai para evangelizar, você encontra um jovem e vai falar, ó, Jesus está voltando, que a maioria fala, meus avós falavam disso, eles morreram e o mundo continua mundo. Por quê? Muitos já dão por tardia a volta do Senhor. Segundo Pedro 3,8 vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. Foi como bem pregou recente uma jovem na nossa igreja, e ela disse o seguinte, que nos dias de Noé o povo talvez olhava para Noé e ficava pensando, mas que velho gagá, né? Esse cara tá louco. Mas quando eles menos esperaram, o Senhor fechou. E note, foi Deus que fechou a porta da arca. Na volta de Jesus será a mesma coisa. Por mais que possa parecer que a paciência do Senhor será uma paciência sem fim, mas ela terá um fim. Quando chegar esse dia, o Senhor fechará a porta da arca e os que estão fora não poderão entrar mais. Tá bom? O dia do Senhor, apesar dele ser um dia tenebroso, ele é um dia que o Senhor poupará o seu povo, não é? Poupará o seu povo. Inclusive, até aqui, até inferindo esses textos, que os testemunhos de Jeová, eles falando do Amargedon, eles dizem que eles serão guardados do juízo de Jeová, entendeu? Nessa parte eles estão certos, sim. Joel, capítulo 2, do 15 ao 17, vai falar que o Senhor é aquele que no dia do juízo vai poupar o povo que se santificou a ele, entendeu? Então, por mais tenebroso e terrível que seja esse dia, nós podemos ter a certeza de que seremos guardados pelo Senhor. Indo para o final aqui da nossa aula, basicamente, tá bom? O profeta Oséias, Joel, né, ele vai trazer 3 motivos para o povo se converter ao Senhor. O primeiro motivo, porque Deus é misericordioso e compassivo, né? Como diz o Warren Wiersbe, a única coisa que serve de estímulo para nos arrependermos é voltarmos para o Senhor e para o seu caráter. Matthew Henry destaca o fato de que devemos nos tornar para o Senhor, não somente porque ele tem sido justo em punir-nos pelos nossos pecados, mas, sobretudo, porque ele é gracioso e misericordioso em nos receber com base em nosso arrependimento. Até na ira, Deus se lembra da misericórdia. Abacuque 3:2 fala disso. Então, a restauração vem quando Deus afasta de nós a sua ira e volta seu rosto para nós. E isso acontece se houver um arrependimento em nosso coração. O segundo motivo para o povo voltar para o Senhor é que Deus é tardio em irar-se. A misericórdia de Deus triunfa sobre a sua ira sempre que seu povo volta-se para ele com o coração quebrantado. O terceiro motivo é que Deus se arrepende da desgraça que enviaria. Joel fala que Deus se arrepende da desgraça que enviaria. Ele está usando uma figura de linguagem, uma antropopatia, que é o quê? Atribuir a Deus um sentimento humano. Então não é que Deus se arrepende como eu e você, mas a rejeição de Deus para com o homem, ela é bilateral. Na verdade, o homem, segundo Matthew R. esclarece, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, não quer dizer que Deus mude a sua mente. Ao contrário, quando a mente do pecador é mudada, a maneira de Deus tratar com ele também muda. Então a sentença é revertida e a maldição da lei suspensa, segundo o comentário de Matthew Henry. O quarto motivo é que Deus é um Deus de aliança. Ele havia firmado uma aliança com o seu povo. E segundo essa aliança, se o povo desobedecesse, seria disciplinado. Agora, se o povo se arrependesse, Deus restauraria. E Deus é fiel para com a sua palavra e para com a sua aliança. Por mais que eu e você venhamos quebrar a aliança, o Senhor, ele continua fiel na sua aliança. Então, o nosso texto 3 aí vai falar da promessa de restauração. E essa promessa passa por essa mensagem de arrependimento. Só que Deus sabia que o povo não era capaz de se arrepender sozinho. E como o povo não era capaz de se arrepender sozinho, o que o Senhor fez? Ele promete um derramamento do Espírito. Gente,
Sem o Espírito Santo não há arrependimento genuíno. Sem o derramamento do Espírito não há uma conversão real e verdadeira. O texto de Joel 2, do 28 ao 31, ao 32, ele está falando o seguinte: dentre muitas coisas, um Pentecoste, um batismo com o Espírito Santo, dons, mas ele está falando também de uma salvação gerada quando o Espírito Santo ele é derramado na igreja, ele é derramado na pessoa. Então, o derramamento do Espírito aponta para a salvação de Deus a todos os povos. O Pentecoste foi um episódio de salvação. Como assim, Sérgio? O que diz lá o texto de Atos? Que todos que estavam em Jerusalém ouviram falar de Deus na sua própria língua e se converteram e glorificaram ao Senhor. Então, o derramamento do Espírito ele tem como cerne maior, não é nos fazer pular, não é nos fazer tremer, chorar, nos emocionar, tudo isso faz parte. Mas o principal ponto de Deus, ao derramar sobre nós o seu Espírito, é gerar salvação em nós, é nos fazer participantes dessa salvação garantida na pessoa de Jesus. E para concluir a nossa aula, o profeta Joel, no capítulo 3, ele traz para nós mais 3 temas escatológicos. Do capítulo 3, do 1 ao 15, ele fala de um julgamento das nações. Esse julgamento das nações diz respeito a um povo, a todas as nações que se voltaram contra Israel na ocasião em que o anticristo reunirá as nações para destruir o povo de Deus, né? É interessante que fala que essas nações serão reunidas no Vale de Josafá, né? Isso faz o quê? Nós temos aqui 3 interpretações sobre esse Vale de Josafá. A primeira, a referência não aponta para um lugar específico, mas tem a ver com o nome Josafá, que significa o Senhor julgou. Então, por isso que é muito perigoso você afirmar localizações na escatologia. Segundo, uma tradição cristã identifica esse vale como o Vale de Cédron, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Terceiro, o nome pode ser uma forma alternativa de Amargedon. Mas o que importa aqui no texto não é aonde será, mas o acontecimento. Deus tratará as nações que se levantarão contra Israel naquele grande dia. O segundo tema no capítulo 3 é a restauração de Israel. E essa restauração, ela passa pelo batismo, por esse derramamento do Espírito Santo. E aí nós vamos para o último tema escatológico, que é o milênio. Nós, que somos dispensacionalistas, na visão nossa, o milênio será um lugar onde Deus cumprirá em Israel todas as promessas acerca do trono de Davi. Essas promessas feitas acerca, promessas escatológicas sobre o Messias, sobre o próprio Israel, né? E assim nós terminamos esse livro de Joel. E eu quero perguntar, deixar aberto aqui, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta acerca do livro de Joel. Não tem? Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, tá bom? Nós vamos tirar uma fotinho aqui. A Lígia vai tirar a foto. Pode falar, irmã Cida. Ai, Sérgio, o que eu quero falar é o seguinte, que eu estou maravilhada com Oséias, com Joel, e que eu quero dizer que a tua aula hoje foi 101%. Sempre foi 100, mas hoje foi 101.
Amém, glória a Deus. Porque a gente quando tá aprendendo a Bíblia, ela é mais profunda do que a gente possa imaginar. E às vezes a gente tira algumas conclusões que a gente não fica, a gente não, como é que eu posso dizer? Não nos convencemos. Mas quando a gente aprende a Bíblia com a pessoa dentro da Bíblia, com o Espírito Santo sendo nosso ajudador, a gente sai da aula maravilhada. E eu hoje saí maravilhada. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Alguém mais quer Deus te comentar alguma abençoe. coisa? Deus te Amém, abençoe. mas... Amém. Pessoal, vamos finalizar essa aula, mas antes eu quero tirar uma fotinho de vocês, tá bom? Então eu vou pedir para todos abrirem a câmera, tá bom? Posso falar a verdade, porque uma hora você tem. Isso, todos abriram a câmera. Isso, ó, vou tirar a fotinho aqui, tá bom? Isso. Pessoal, antes de finalizar aqui a nossa aula, só uma liçãozinha de casa para semana que vem, tá? Na lição 5 e 6, nós estudaremos Amós, Obadias e Jonas. São livros pequenos. Então, leiam Amós. Amós, assim, dos profetas menores, é o meu preferido. Cada um tem um profeta que você gosta. Gosto demais de Oséias, de Joel, mas Amós tem uma coisa muito especial, que eu admiro demais a coragem desse profeta. E nós vamos estudar Obadias e Jonas. Então, liçãozinha de casa. Leia Amós, Obadias e Jonas, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite e até semana que vem. Lá no grupo da Fateza, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar que nós respondemos à medida do possível, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Amém. 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 Amém.